Ele deixou-a grávida por poder, mas 4 anos depois ela regressou com trigêmeos e o mundo dele estilhaçou-se num instante. 4 anos antes, Lígia Martins tinha sentido como se o chão lhe tivesse sido arrancado debaixo dos pés. Ela tinha acabado de descobrir que estava grávida e, em vez de alegria, em vez do calor de partilhar tal notícia com o homem que amava, encontrou-se a enfrentar a amarga realidade do abandono. Daniel Costa, o homem que uma vez lhe tinha prometido um futuro cheio de riso e lealdade, tinha escolhido a ambição em vez do amor. Ele era a imagem do sucesso mesmo naquela altura, de cabelo escuro e olhos afiados, com o tipo de carisma que podia influenciar uma sala de reuniões e silenciar concorrentes. Mas por baixo da superfície polida estava um homem consumido pela fome de construir um império, e para ele, Lígia de repente já não fazia parte do plano. Ele disse-lhe, em palavras que ainda doíam cada vez que ela as repassava, que as suas vidas estavam a mover-se em direções diferentes, que ela não se encaixava no caminho que ele estava a forjar para si mesmo. Para Daniel, soou lógico, talvez até misericordioso. Para Lígia, foi traição na sua forma mais cruel. Ela tinha querido gritar-lhe que estava a carregar o filho dele, que o amor não era algo a ser medido em relação a margens de lucro e fusões, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. O orgulho, aquele último frágil escudo a proteger a sua dignidade, forçou-a ao silêncio. Ela foi-se embora sem confissão, sem implorar-lhe para reconsiderar, mesmo que cada passo para longe dele parecesse estar a arrancar o seu próprio coração do seu peito. Sozinha na tranquilidade do seu apartamento, ela agarrou a carta que uma vez lhe tinha escrito, palavras de devoção e crença nos sonhos dele, e queimou-a em vez de a deixar tornar-se um apelo não ouvido. Quando ela foi ao médico semanas depois, a tremer com medo e determinação, a notícia que ela recebeu quase lhe tirou o fôlego. Ela não estava a carregar uma vida, nem 2, mas 3. Trigêmeos. Por um longo momento ela sentou-se ali congelada, a olhar para as imagens desfocadas no monitor, as suas mãos a tremer enquanto ela tentava compreender o que o destino tinha acabado de colocar sobre os seus ombros. Uma única criança tinha se sentido avassaladora o suficiente, mas 3. Ela era uma mulher sem parceiro, sem riqueza, sem uma rede de segurança estável para se apoiar. E, no entanto, à medida que a realidade se instalava, também se instalava uma inabalável resolução. Ela não desistiria. Se Daniel acreditava que o sucesso significava dispensá-la, ela provaria que o verdadeiro sucesso residia não em subir escadas corporativas, mas em criar as vidas que cresciam dentro dela. Os meses que se seguiram testaram a sua força de maneiras que ela nunca tinha imaginado. Ela trabalhou longas horas, muitas vezes até o seu corpo doer, a poupar cada cêntimo que ela podia, aterrorizada por não ter o suficiente para prover. As noites eram sem dormir, não apenas com o peso da sua gravidez, mas com o pesado silêncio da sua solidão. Havia noites em que ela se sentava na beira da sua cama, com lágrimas a escorrer silenciosamente pelo seu rosto, a agarrar a sua barriga como se para sussurrar desculpas às crianças a quem ela temia nunca poder dar o suficiente. No entanto, para cada momento de desespero, vinha uma onda de amor feroz, uma determinação que a carregava. Ela começou a preparar-se de pequenas e práticas maneiras, a comprar roupas de bebê em segunda mão, a pintar as paredes de um quarto de bebê em suaves tons de creme e a montar 3 pequenos berços que enchiam a pequena sala quase completamente.
Cada pincelada, cada manta dobrada era tanto uma promessa quanto um desafio. Ela tinha sido deixada para trás, mas ela não falharia com eles. E quando ela finalmente deu à luz, depois de horas de parto exaustivo que parecia que a ia partir, o som de 3 vozes a chorar juntas encheu a sala estéril do hospital. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, não de dor, mas de um assombro avassalador. Ela olhou para elas, Clara, Sílvia e Madalena, e nos seus pequenos rostos ela viu a herança de Daniel, os seus inconfundíveis olhos azuis a olharem de volta para ela mesmo antes que eles pudessem focar. Ela sentiu como se estivesse a segurar fragmentos de amor e perda, presentes que a ligavam a ele para sempre, mesmo enquanto ela jurava que nunca mais dependeria dele. Naquele momento, embora o seu corpo estivesse fraco, o seu espírito sentiu-se mais forte do que jamais tinha sido. A sua vida tinha sido estilhaçada, mas no seu lugar ela tinha recebido 3 razões para se levantar de novo. Os primeiros meses após o nascimento esbateram-se numa névoa de noites sem dormir e exigências intermináveis, e Lígia frequentemente se perguntava se tinha sobreestimado a sua própria força. Cuidar de 3 recém-nascidos de uma só vez não era apenas exaustivo, era totalmente consumista, e havia momentos em que ela sentia como se o mundo inteiro se tivesse encolhido para o tamanho do seu pequeno apartamento, cheio de choros e movimentos inquietos de Clara, Sílvia e Madalena. Ela alimentava uma enquanto outra chorava, e quando ela acalmava a segunda, a terceira precisava da sua atenção. Havia noites em que ela mal tinha energia para comer uma refeição adequada, a sobreviver de dentadas apressadas de tosta ou chá morno, enquanto as meninas entravam e saíam de um sono inquieto. Mas mesmo nos momentos em que o seu corpo parecia estar a colapsar, ela olhava para os seus pequenos rostos, 3 pares de olhos impossivelmente azuis a olharem para ela com inocência, e ela sentia um inabalável sentido de propósito. O mundo exterior parecia indiferente à sua luta. Amigos que uma vez tinham preenchido os seus dias com companhia lentamente se afastaram, incapazes de compreender o peso da sua nova realidade, ou talvez demasiado sobrecarregados por ela para saber como ajudar. Ela ficou apenas com ela mesma, as suas 3 filhas, e a tranquila convicção de que ela de alguma forma conseguiria. Ela começou a aceitar trabalhos de fotografia freelance quando podia, a equilibrar a edição de fotos até tarde na noite com as constantes exigências da maternidade. Às vezes, ela prendia as meninas num carrinho de bebê e as empurrava pela cidade para reuniões com clientes, ignorando os olhares de estranhos que se maravilhavam com a visão de uma mulher tão jovem sozinha com 3 pequenas meninas idênticas. Os sussurros deles magoavam, mas ela forçava-se a levantar o queixo e a caminhar como se não tivesse nada para provar. Havia momentos de desespero quando as contas se acumulavam e a sua conta bancária diminuía para quase nada, alturas em que ela ficava acordada com o seu coração a bater, a perguntar-se como pagaria por fraldas, leite ou a próxima consulta médica. Mas ela recusou-se a deixar o desespero vencer. Ela encontrou soluções criativas, a comprar em grande quantidade, a aceitar doações em segunda mão de vizinhos, a cortar custos onde podia, e pouco a pouco ela conseguiu manter as suas filhas vestidas, alimentadas e seguras. Cada desafio que ela enfrentava parecia intransponível no início. No entanto, de cada vez que ela encontrava uma maneira de aguentar, a sua resolução crescia mais forte. À medida que as meninas cresciam, os seus dias tornavam-se preenchidos não apenas com a sobrevivência, mas com alegrias fugazes e inesperadas.
Havia tardes em que as suas risadas ecoavam pelo pequeno apartamento, as suas vozes a misturarem-se numa melodia que a fazia esquecer cada noite sem dormir. Ela lembrava-se da primeira vez que elas a chamaram mãe em uníssono, as suas pequenas vozes a elevarem-se juntas como se para lhe recordar que ela era o mundo inteiro delas. Ela lembrava-se dos seus primeiros passos, caóticos e descoordenados, 3 pares de pequenos pés a tropeçarem pelo chão em direção aos seus braços abertos. Esses momentos envolveram o seu coração como uma armadura, a protegê-la do amargor que a poderia ter consumido. No entanto, mesmo no meio do amor e do orgulho, havia sempre a sombra de Daniel. Ela não podia escapar, porque cada vez que ela olhava para as suas filhas, ela o via refletido de volta, o cabelo escuro dele, os olhos azuis penetrantes, as mesmas expressões determinadas que mesmo quando bebês pareciam carregar a sua marca. Ela disse a si mesma que não o odiaria, porque o ódio envenenaria o seu espírito e, eventualmente, se infiltraria nas vidas das suas filhas. Em vez disso, ela falou dele com cuidado quando as meninas começaram a perguntar. Ela disse-lhes que o pai delas estava longe, que a vida o tinha levado por um caminho diferente, mas que elas eram amadas, e isso era o que mais importava. No interior, no entanto, ela às vezes se perguntava se tinha feito a escolha certa ao nunca lhe contar, se talvez ele merecesse saber. Mas então ela recordaria a frieza na voz dele no dia em que ele se foi, a forma como ele tinha escolhido a ambição em vez da família, e ela forçava o pensamento para o lado. À medida que os anos passavam, Lígia criou um ritmo para suas vidas. Ela aprendeu a conciliar o trabalho e o cuidado das crianças com uma precisão que a impressionava a si mesma. As manhãs eram um caos. A vestir 3 meninas, a pentear-lhes o cabelo, a atar-lhes os sapatos, e, no entanto, ela encontrava-se a sorrir no meio disso, a maravilhar-se com a individualidade delas, embora parecessem tão parecidas. Clara era ousada e franca, Sílvia ponderada e sonhadora, Madalena travessa e inquieta. Elas preenchiam cada canto dos seus dias com desafios e luz, e, embora a exaustão nunca a tivesse abandonado verdadeiramente, o amor também não. O que ela construiu com elas não era a vida que ela uma vez imaginou, mas era uma vida que lhe pertencia, forjada através de sacrifício e resiliência. E embora ela dissesse a si mesma que Daniel tinha ido embora para sempre, havia noites tranquilas em que ela se sentava junto à janela depois de as meninas terem adormecido, a ver as luzes da cidade a cintilar ao longe. Ela imaginava-o em alguma torre de vidro, a viver uma vida de poder e vazio, sem saber que o seu verdadeiro legado vivia num pequeno apartamento cheio com o som de 3 pequenas meninas a respirar em uníssono. Nesses momentos, ela sussurrava silenciosamente para si mesma que ele nunca saberia, e que ela nunca o deixaria magoá-las como ele a tinha magoado a ela. O que ela não percebia era que o destino já tinha começado a tecer os fios que trariam os seus caminhos de volta a estarem juntos, fios que desfariam a frágil paz que ela tinha construído, e no seu lugar criariam algo muito mais forte. Enquanto os dias de Lígia eram preenchidos com fraldas, canções de embalar noturnas e o constante ato de equilíbrio da sobrevivência, a vida de Daniel movia-se numa órbita muito diferente, uma envolvida em brilho e ruído, mas despojada de autenticidade. Ele tinha subido mais alto do que ele próprio tinha imaginado ser possível, o CEO mais jovem na história da sua empresa. E ele estava no centro de uma rede de poder que a maioria dos homens só sonhava em tocar.
O seu calendário transbordava com reuniões em arranha-céus, jantares de gala e jatos privados que o transportavam através dos oceanos. No entanto, para todo o polimento e perfeição, ele frequentemente se sentia como se fosse apenas um ator a ler falas numa peça de que ele tinha ficado cansado. A sua esposa, Carolina, era a imagem do que a sociedade esperava dele, incrivelmente bonita, perfeitamente equilibrada e sempre pronta com um sorriso que parecia impecável nas fotografias. Ela desempenhava o seu papel ao seu lado, o seu cabelo dourado a brilhar debaixo dos flashes, a sua mão enrolada delicadamente à volta do seu braço, como se os dois fossem inseparáveis. E, no entanto, quando o último convidado tinha ido embora, quando as luzes diminuíam e as câmaras se iam, Daniel encontrava-se deitado numa cama que se sentia mais fria do que qualquer quarto de hotel vazio. Carolina amava as aparências mais do que a intimidade. Ela adorava o seu calendário social, as suas comissões de caridade, as suas entrevistas em revistas de luxo, mas ela não tinha interesse no homem por trás da imagem. Ela raramente lhe perguntava como o seu dia tinha sido verdadeiramente. E quando ela o fazia, o seu interesse parava nos resultados, lucros, contratos, fusões. As suas vitórias eram medidas por números e os seus fracassos eram recebidos com desdém. Daniel respondia com silêncio, porque o que ele podia dizer? Que no meio de assinar acordos multimilionários, ele às vezes sentia o vazio tão fortemente que o sufocava? Que ele se sentava no seu escritório até tarde na noite a olhar para o seu reflexo no vidro escurecido, a perguntar-se por que o sucesso o tinha deixado a sentir-se mais vazio do que ele jamais tinha sido? Essas eram perguntas que a sua esposa nem queria fazer nem podia alguma vez compreender. Nos seus momentos mais sombrios, quando a exaustão superava a ambição, a sua mente vagueava de volta para Lígia. Ele não tinha proferido o nome dela em anos, não em voz alta, mas a sua memória nunca o tinha abandonado verdadeiramente. Ele lembrava-se da forma como ela costumava trazer-lhe café de manhã quando ele estava enterrado em trabalho, como ela se ria dos seus humores mais sérios e o puxava de volta para o mundo real com nada mais do que um sorriso. Ele lembrava-se dos olhos dela, aquele azul inabalável, tão parecido com o seu, mas mais suave, mais quente, como se eles carregassem não apenas força, mas compaixão. Havia noites em que ele se perguntava para onde ela tinha ido, se ela tinha encontrado outra pessoa, se ela o odiava ou se simplesmente o tinha apagado da sua vida. Ele empurrava esses pensamentos para o lado com a mesma disciplina que ele usava para silenciar as dúvidas na sala de reuniões, mas eles sempre regressavam, a persistir como fantasmas nas horas mais tranquilas. A ironia era que, para o mundo exterior, Daniel parecia o homem que tinha ganho tudo. Ele era fotografado em tapetes vermelhos, citado em revistas financeiras, admirado por pares e invejado por rivais. Ele apertava as mãos de senadores, brindava com líderes estrangeiros e era sempre apresentado como um dos CEOs jovens mais bem-sucedidos da sua geração. Mas o sucesso sem amor tinha um sabor amargo e metálico, como beber água de um copo forrado a ferro. Ele sorria quando era esperado, mas o sorriso nunca chegava aos seus olhos. A sua esposa notava talvez, mas ela não se importava. Enquanto as câmaras os adorassem, ela estava contente. Enquanto isso, o mundo de Lígia, tão diferente do dele, pulsava com um tipo de riqueza que Daniel não poderia ter imaginado. Ela tinha menos dinheiro, menos conforto, menos momentos de descanso, mas o que ela tinha era a vida. 3 pequenas meninas com os seus olhos que preenchiam cada dia com risos e ataques de birra, perguntas e abraços. Ela vivia num pequeno apartamento
onde a tinta nas paredes estava a lascar, mas onde os desenhos de Clara, Sílvia e Madalena estavam pendurados com orgulho, a transformar cada falha numa insígnia de amor. Ela media o seu sucesso não em contratos, mas em marcos, a primeira vez que as 3 meninas dormiram a noite toda, a primeira vez que elas deram as mãos e dançaram juntas na sala de estar, a primeira vez que elas olharam para ela com pura adoração e a chamaram de mãe. O que ela construiu em seu modesto lar era algo que a riqueza de Daniel nunca lhe tinha comprado, um sentido de pertença, de propósito, de amor, que não exigia nada além de presença. E, no entanto, desconhecido para ambos, os seus mundos estavam lentamente a aproximar-se de uma colisão. A inquietação de Daniel estava a ficar demasiado pesada para ignorar, a sua vida cuidadosamente elaborada a começar a mostrar rachaduras debaixo da pressão dos seus arrependimentos não ditos. A força de Lígia, embora inabalável, carregava consigo uma exaustão que pesava no seu espírito, mesmo que ela nunca a deixasse as suas filhas verem. O destino estava a preparar-se para os puxar de volta a estarem juntos, não gentilmente, mas com a força de uma tempestade. E quando ela viesse, as verdades enterradas por 4 anos iriam irromper de formas que nenhum deles poderia ter previsto. A gala era tudo o que a esposa de Daniel adorava. Candelabros imponentes a derramar luz dourada sobre pisos de mármore, taças de champanhe carregadas em tabuleiros de prata por empregados silenciosos, e uma multidão de políticos, investidores e socialites cujas conversas enchiam o ar com um constante zumbido de ambição. Daniel moveu-se entre eles com a facilidade de um homem que tinha feito isto 1000 vezes, a apertar mãos, a oferecer sorrisos praticados, a deixar Carolina guiá-lo de um círculo de admiradores para o próximo. Na superfície, ele parecia o CEO confiante, impecavelmente vestido, afiado e intocável, mas por dentro ele sentia o mesmo cansaço que o tinha assombrado por anos. Ele estava a desempenhar um papel, uma parte escrita para ele há muito tempo, e ninguém na sala notou o quão oco isso se sentia. Ele tinha se tornado tão acostumado a suprimi-lo que ele quase acreditava que era imune a surpresas, mas o destino tinha outros planos naquela noite. Enquanto seus olhos perscrutavam o salão de baile, a procurar por nada em particular, eles de repente congelaram. Do outro lado da sala, perto de um dos pilares altos decorados com rosas brancas, estava uma mulher num fluido vestido pálido. O seu cabelo, dourado debaixo da luz, cintilava enquanto ela se inclinava para ajeitar algo na criança, a agarrar-se a ela. Por um momento, Daniel pensou que a sua mente o estava a enganar, a arrastar velhas memórias para um lugar onde elas não pertenciam. Mas depois ela virou-se ligeiramente, o seu rosto a ficar totalmente à vista, e o seu peito apertou tão violentamente que ele quase deixou cair o copo na sua mão. Lígia. Não era a Lígia que ele tinha visto pela última vez 4 anos antes, a tremer, mas orgulhosa enquanto se ia embora dele. Esta era uma mulher transformada, mais firme, mais forte, a carregar uma aura de tranquila resiliência que a tornava mais bonita do que ele se lembrava. E ela não estava sozinha. Ao seu lado estavam 3 pequenas meninas em vestidos a combinar, o cabelo escuro delas a brilhar, os seus idênticos olhos azuis a olharem à volta da sala com uma mistura de curiosidade e travessura. Eles eram inconfundíveis, um eco vivo de si mesmo, trigêmeos cujo cada olhar tirou o ar dos seus pulmões. O corpo inteiro de Daniel ficou rígido quando a verdade o atingiu. Ele tinha filhas, 3 filhas,
e por 4 anos ele tinha vivido a sua vida em completa ignorância delas. Ele não conseguia desviar o olhar. Carolina estava a falar ao seu lado, a rir levemente enquanto ela encantava a esposa de um político, mas as palavras dela desvaneceram-se em estática. Tudo o que ele conseguia ver era Lígia a levantar uma das meninas nos seus braços, a alisar uma ruga do vestido dela e a sorrir suavemente enquanto a criança pressionava a sua bochecha contra o seu ombro. As outras duas agarravam-se à sua saia, a puxar impacientemente pela sua atenção, e Daniel viu o quão naturalmente ela as equilibrava, como cada movimento dela irradiava o tipo de amor e força que ele nunca tinha testemunhado no seu mundo de luxo. Era como se o universo tivesse colocado um espelho em frente a ele, a mostrar-lhe não quem ele era, mas quem ele poderia ter sido, e o reflexo era devastador. A sua mente recuou através dos anos, a recordar o momento em que ele se foi embora, a convencer-se de que a ambição valia mais do que o amor. Ele tinha dito a si mesmo que Lígia seguiria em frente, que ela encontraria outra pessoa, que a sua ausência eventualmente significaria pouco. Mas a estar ali, a olhar para as 3 crianças que carregavam os seus olhos, ele percebeu que a sua escolha não só lhe tinha custado um relacionamento, tinha-lhe custado uma família. Ele sentiu tanto um desejo desesperado de correr através da sala e cair aos pés delas, quanto um medo sufocante de que já era demasiado tarde. Que direito ele tinha de entrar nas vidas delas agora, depois de as ter abandonado antes de elas sequer terem tido a chance de nascer? Lígia notou-o então. O seu olhar levantou-se do rosto da sua filha e fixou-se no dele, firme e inabalável. Por um longo momento, o barulho da gala pareceu desaparecer, e eram apenas os dois, presos num silêncio mais pesado do que qualquer palavra. A expressão dela não era zangada, não era surpreendida, mas calma de uma forma que o perturbava. Era a calma de alguém que tinha vivido através de tempestades, que tinha lutado batalhas sozinha e tinha saído em pé, já não à espera de nada de um homem que uma vez a tinha partido. Ela não desviou o olhar. Ela manteve o seu olhar com força tranquila, e depois, como se para enfatizar a verdade, ela mudou os seus braços, a puxar as suas filhas mais perto. O fôlego de Daniel veio de forma irregular, e ele sentiu um raro, desconhecido pânico a agitar-se no seu peito. Carolina tocou o seu braço levemente, a perguntar se ele estava bem, mas ele a afastou com um sorriso, não disposto a revelar sequer uma rachadura na sua fachada. Ele ficou parado no mesmo lugar pelo resto da noite, a roubar olhares sempre que podia, a ver Lígia e as meninas até que elas finalmente desapareceram pela saída. O seu corpo doía com a necessidade de a seguir, mas o medo o acorrentou onde ele estava. Ele disse a si mesmo que não era à altura, não ali, não com câmaras a piscar e olhos em todo o lado. E, no entanto, quando ele se deitou na cama naquela noite ao lado da mulher que ele não amava, a olhar para o teto no escuro, a imagem de Lígia cercada por 3 filhas que se pareciam tanto com ele, passou de novo e de novo na sua mente, até que ele sentiu que estava a perder o seu controle da realidade. Ele entendeu agora por que a sua vida sempre se tinha sentido incompleta, porque as vitórias nunca o tinham satisfeito. Ele tinha se ido embora de tudo o que o podia ter feito inteiro, e ao fazê-lo, ele tinha criado uma verdade que já não podia ser escondida. De manhã ele soube que nada no seu mundo cuidadosamente construído voltaria a ser o mesmo. Daniel mal se lembrava de como ele sobreviveu à noite depois da gala.
Ele tinha deixado o salão de baile com a mão de Carolina a agarrar-se ao seu braço e a conversa dos seus companheiros a rodopiar à sua volta, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o eco de 3 pequenas vozes que nem sequer lhe tinham falado, vozes que ele imaginava, vozes que o assombravam muito antes de ele as ouvir na realidade. A sua mente recusou-se a abandonar a imagem de Lígia, a estar com aquelas crianças, os olhos azuis delas idênticos aos seus, o cabelo escuro delas a brilhar debaixo das luzes do hotel. Ele deu voltas na cama sem descanso, a olhar para o teto enquanto Carolina dormia ao seu lado. Cada hora a arrastá-lo mais fundo para uma certeza insuportável. Ele tinha 3 filhas e por 4 anos ele não sabia nada delas. De manhã, ele estava irreconhecível mesmo para si mesmo. Ele cancelou reuniões sem explicação. Ignorou chamadas telefônicas e conduziu pela cidade com um desespero que deixou as suas mãos a tremer no volante. Ele encontrou o endereço dela através de contactos a quem ele não tinha ligado em anos, pessoas que ficaram assustadas ao ouvir dele, mas demasiado intimidadas para fazer perguntas. Quando ele finalmente parou à porta dela, o peso no seu peito sentiu-se como se o fosse esmagar. Pela primeira vez na sua vida, o homem que tinha enfrentado negociações de milhares de milhões com confiança firme estava paralisado pelo medo. Ele levantou a sua mão para bater, deixou-a cair de volta para o seu lado. Depois forçou-se de novo até que os seus nós dos dedos finalmente atingiram a madeira. A porta abriu-se lentamente e lá estava ela, Lígia. O seu cabelo estava preso de forma frouxa, fios a emoldurar o seu rosto, e os seus olhos eram tão azuis como ele se lembrava, embora já não estivessem suaves com amor. Eles carregavam algo mais pesado agora, algo que vinha apenas de anos de luta e solidão. Ela olhou para ele não com choque, não com raiva, mas com uma calma cansada que o fez engasgar. Atrás dela, ele apanhou vislumbres de um corredor decorado com desenhos de crianças, pequenos sapatos espalhados perto do tapete, a inconfundível evidência de uma vida da qual ele não tinha sido parte. Por um momento, ele não conseguia falar. Todas as palavras que ele tinha ensaiado na sua cabeça desapareceram, deixando-o com nada mais do que a crua dor do arrependimento. Elas são minhas? A pergunta rasgou o seu peito antes que ele a pudesse parar, rouca e a tremer, despojada de toda a sua compostura habitual. Lígia manteve o seu olhar por um longo momento, a sua expressão ilegível, e depois ela anuiu uma vez. Sim, elas são tuas. A voz dela era firme, inabalável, e cortou através dele mais bruscamente do que qualquer acusação poderia ter feito. O ar entre eles pareceu colapsar. Daniel cambaleou para trás ligeiramente, a sua respiração a falhar, como se o próprio chão tivesse mudado. Ele queria fazer 1000 perguntas, a exigir porque ela nunca lhe tinha contado, a implorar por detalhes sobre cada ano que ele tinha perdido. Em vez disso, o que saiu foi pouco mais do que um sussurro. Por que é que tu não me contaste? Desta vez, não houve hesitação na resposta dela. Porque tu escolheste ir embora. Tu escolheste poder, estatuto, uma vida que não tinha espaço para mim. Eu não ia lutar por restos da tua atenção ou humilhar-me a tentar puxar-te de volta, e eu não ia deixar que as minhas filhas crescessem a acreditar que elas não eram desejadas. As palavras dela eram uniformes, mas por baixo delas ele ouviu o aço, a exaustão, os anos de sacrifício que ela tinha aguentado sem ele. As mãos de Daniel tremeram ao seu lado, a sua garganta a apertar-se com vergonha. Ele tinha dito a si mesmo durante anos que as suas escolhas eram racionais, que ele tinha trocado o amor por algo maior. Mas a estar ali, a ver a verdade nos olhos dela,
e a imaginar as vidas das 3 pequenas meninas que ele tinha abandonado sem sequer o saber, ele percebeu a profundidade da sua cegueira. O seu silêncio não só tinha magoado Lígia, tinha-lhe roubado a única coisa que podia ter preenchido o vazio que ele tinha carregado por tanto tempo. Dentro da casa veio o som de riso, leve e musical, e o seu coração apertou-se dolorosamente. Ele podia ouvi-las, as suas filhas. O som fez as suas pernas ficarem fracas e ele quase se agarrou ao batente da porta só para se firmar. Cada instinto nele gritava para entrar, para as ver, para as abraçar, mas Lígia estava no seu caminho, não fisicamente, mas com o peso da sua presença. Ela era a guardiã do mundo que ele tinha abandonado, e ela não o ia deixar entrar por desespero sozinho. Eu não te menti, ela disse finalmente, a sua voz mais suave agora, mas não menos resoluta. Eu não as escondi para te castigar. Eu protegi-nos. Tu fizeste a tua escolha, e eu construí uma vida sem ti. Elas são o meu mundo, e eu não vou deixar que tu entres e partas o que eu lutei para manter inteiro. Daniel engoliu em seco, o seu peito apertado, a sua visão a ficar turva com lágrimas que ele nunca se tinha permitido antes. Eu estava cego, ele admitiu, a sua voz crua. Eu pensei que estava a fazer a coisa certa. Eu pensei que construir um futuro significava sacrificar o que eu sentia, mas eu vejo agora que eu estava errado. Eu vejo-as na minha mente. E eu sei que eu desperdicei 4 anos que eu nunca posso recuperar. Por um longo momento, nenhum deles se moveu. Depois, Lígia deu um passo para trás, ligeiramente, o suficiente para terminar a conversa, mas não o suficiente para o convidar a entrar. Daniel entendeu o significado claramente. Ele ainda não era bem-vindo. Ele tinha estilhaçado a ponte entre eles, e se ela fosse reconstruída, seria nos termos dela, não nos dele. Ele virou-se lentamente, cada passo a descer o alpendre a sentir-se como uma sentença proferida em silêncio. A conduzir para longe, ele sentiu o peso sufocante do mundo de Carolina à sua espera, mas pela primeira vez ele viu-o claramente. A mansão, o luxo, o casamento cuidadosamente orquestrado não era nada mais do que uma gaiola construída de ganância e orgulho. Agora que ele tinha vislumbrado a verdade, ele sabia que já não podia viver lá dentro. Naquela noite, deitado acordado de novo numa cama que já não se sentia como sua, ele repassou cada palavra que Lígia tinha dito, cada som de riso a flutuar da casa de onde ele se tinha ido embora. Ele sabia com dolorosa certeza que a sua vida nunca mais seria medida por contratos ou elogios. Seria medida se ele tinha a força para lutar pelo que ele já tinha perdido uma vez. E ele jurou a si mesmo, no silêncio da noite, que desta vez ele não se iria embora. O mundo de Daniel começou a desmoronar-se no momento em que ele deixou a porta de Lígia. A vida que ele tinha construído com tanto cuidado de cálculo, o casamento que outrora tinha parecido uma brilhante aliança, o império que ele tinha enrolado à sua volta como uma armadura, tudo isso se sentiu de repente frágil, como se o mais pequeno empurrão o pudesse estilhaçar em pó. Ele regressou à casa naquela noite para encontrar Carolina à espera dele, o seu copo de vinho equilibrado delicadamente entre os dedos bem cuidados, a sua expressão já afiada com suspeita. Ela sempre soube quando algo tinha mudado nele, não porque ela se importasse com o seu coração, mas porque ela monitorizava o controlo como um falcão. Ela perguntou onde ele tinha estado com um sorriso que era mais acusação do que curiosidade. E Daniel, ainda a cambalear das palavras de Lígia e do som do riso das suas filhas a ecoar na sua mente, respondeu com silêncio. Esse silêncio foi o começo do fim.
Os dias que se seguiram tornaram-se um campo de batalha. Carolina confrontou-o com veneno na sua voz, a exigir saber quem tinha roubado a sua atenção, a acusá-lo de traição antes mesmo de ele confessar a verdade. Quando ele finalmente lhe disse, calmamente, simplesmente, que ele tinha descoberto Lígia de novo, que ele tinha filhas, que ele pretendia ser um pai, a compostura dela estalou em histeria. Ela gritou sobre humilhação, sobre como ele os ia arruinar a ambos aos olhos do mundo, sobre como a família dela nunca perdoaria tal escândalo. A raiva dela encheu cada canto da casa, e Daniel ficou parado, sem se mover, a perceber pela primeira vez que a fúria dela já não o assustava. Ele tinha vivido durante anos a tentar preservar as aparências, a dobrar a sua vida para evitar o caos, mas a tempestade já tinha vindo, e ele a acolheu porque isso significava que a verdade estava finalmente a rasgar através das mentiras. O divórcio desenrolou-se como uma guerra pública. Carolina usou a sua influência para se pintar como a vítima, a soluçar em entrevistas sobre a crueldade de um marido que a abandonou, a plantar histórias na imprensa sobre a sua suposta infidelidade e traição. Durante semanas, o nome de Daniel foi salpicado em manchetes, o seu rosto escrutinado por jornalistas que especulavam sobre a sua queda. Investidores ligaram-lhe, aliados questionaram-no, até os membros da direção hesitaram na sua lealdade. Mas pela primeira vez, Daniel não se importava com o barulho. Ele aparecia nas reuniões quando ele tinha que o fazer, dava declarações curtas para conter o caos, mas a sua mente estava sempre noutro lugar. Ele já não estava a lutar por reputação ou poder, ele estava a lutar pelo direito de entrar nas vidas das suas filhas. Carolina tentou mantê-lo refém com ameaças, a afirmar que ela o destruiria financeiramente, que ela o despojaria de tudo o que ele tinha trabalhado para conseguir. Mas Daniel já tinha calculado o custo, e ele estava disposto a pagá-lo. O que eram empresas, propriedades ou manchetes comparadas com as 3 pequenas meninas que tinham os seus olhos? Ele teria desistido de tudo sem hesitação. Essa resolução partiu a Carolina mais do que qualquer outra coisa, porque ela percebeu que já não tinha influência sobre ele. O homem que uma vez prezava a ambição acima de tudo o mais tinha ido embora, substituído por alguém que ela já não reconhecia, alguém que tinha encontrado uma razão para viver que existia fora da gaiola dourada que eles tinham partilhado. Quando o divórcio foi finalizado, não foi vitória que Daniel sentiu, mas libertação. Ele saiu do tribunal com os seus ombros mais leves do que eles tinham sido em anos, a entrar no ar fresco como se ele carregasse o primeiro fôlego da sua vida verdadeira. Ele conduziu não para o escritório, não para uma celebração, mas para a rua tranquila onde Lígia vivia. Ele não bateu à porta naquele dia. Ele apenas sentou-se no seu carro e viu o fraco brilho das luzes da janela dela, a ouvir na sua imaginação os sons que ele tinha ouvido antes, o riso das crianças, o calor de um lar. Foi o suficiente para o recordar porque a tempestade tinha valido a pena aguentar. Conquistar a confiança de Lígia foi mais difícil do que aguentar a ira de Carolina. Lígia não bateu com a porta na cara dele nem atirou acusações, mas a sua cautela era mais afiada do que qualquer lâmina. Quando ele pediu para ver as meninas, ela concordou com cautela, a sua voz calma, mas cheia de aviso. Ele entendeu que ela não lhe estava a dar um presente, mas a testá-lo, a certificar-se de que ele estava disposto a fazer o trabalho, a provar com ação o que as palavras nunca podiam reparar. As suas primeiras visitas foram curtas, cheias de silêncios estranhos e passos tentativos. Ele trazia livros que ele pensava que elas poderiam gostar, brinquedos que ele escolhia com incerteza, a sentir-se fora de lugar no pequeno, mas vibrante mundo que Lígia tinha criado. Os trigêmeos olharam para ele com curiosidade. 3 conjuntos de idênticos olhos azuis
a estudá-lo como se estivessem a tentar encaixá-lo no quebra-cabeças das suas jovens vidas. A primeira vez que Clara lhe pediu para ler uma história, a sua voz tremeu tanto que ele tropeçou nas palavras, e as três meninas riram, não cruelmente, mas com a inocência borbulhante de crianças que se deliciam com tudo. Esse riso partiu algo dentro dele, não com dor, mas com uma súbita onda de alegria tão pura que ele quase se engasgou com ela. Sílvia subiu para o seu colo sem ser convidada, e Madalena puxou a sua manga, a exigir a sua vez de se sentar com ele. A aceitação delas foi tão imediata, tão desprotegida, que Daniel teve de lutar contra as lágrimas. Ele percebeu então que as crianças não eram como os adultos. Elas não mediam o valor em dinheiro ou em anos de ausência, mas em presença, em calor, na simples vontade de se ajoelhar ao nível delas e de as ouvir. Lígia observou tudo isto com cuidado. Ela não facilitou as coisas para ele, nem ofereceu perdão rápido. Ela carregava a memória da sua ausência demasiado profundamente, e ela tinha passado anos a construir uma vida que não dependia dele. No início, ela permaneceu no fundo durante as suas visitas, os seus braços cruzados enquanto ela se apoiava no batente da porta, o seu olhar firme e guardado. Mas com cada semana a passar, ela viu o quão consistente ele se tornava. Ele nunca faltava a uma promessa, nunca tratava as meninas como um pensamento secundário, nunca tentava comprar a afeição delas com presentes extravagantes. Em vez disso, ele deu-lhes tempo, atenção e a humildade de um homem a aprender tudo desde o início. Lentamente, sem se aperceber, Lígia começou a deixar as bordas das suas defesas amolecerem. Ela viu não o homem que tinha ido embora, mas o homem que estava a lutar para ficar agora. O escândalo do seu divórcio desvaneceu-se lentamente das manchetes, substituído por histórias mais frescas, mas Daniel não se importava. O mundo podia escrever o que quisesse. Ele tinha parado de viver para isso. O que importava era que quando ele entrava na casa de Lígia, 3 pequenas meninas corriam em direção a ele com sorrisos tão brilhantes como o sol. O que importava era que Lígia, embora cautelosa, começou a olhar para ele de forma diferente, já não como o homem que tinha partido, mas como o homem que estava a tentar verdadeiramente regressar. Levaria tempo, talvez mais tempo do que ele merecia, mas ele finalmente tinha aprendido a paciência. Ele finalmente tinha aprendido que o único império que valia a pena construir era o que o esperava naquela pequena casa, pintado com desenhos de lápis de cera e cheio de riso. A transformação de Daniel não aconteceu numa súbita explosão de redenção, mas no ritmo tranquilo e meticuloso da vida cotidiana. No início, ele tropeçou no papel da paternidade, instável e inseguro. Um homem que tinha passado anos a tomar decisões que afetavam milhares. No entanto, viu-se paralisado pelas pequenas, mas monumentais escolhas de criar 3 pequenas meninas. Os trigêmeos, no entanto, não o mediram pelos padrões do seu passado. Eles não se importavam com a sua reputação, a sua riqueza ou os erros que ele tinha cometido antes de elas nascerem. Eles importavam-se apenas se ele aparecia quando ele dizia que o faria, se os olhos dele suavizavam quando elas olhavam para os dele, e se ele se sentava no chão com elas e lhes dava a sua total atenção. Ele começou a encontrar-se naqueles pequenos momentos. Numa noite ele chegou com um saco de elásticos e fitas para o cabelo, determinado a aprender a fazer tranças. A tarefa foi humilhante, as suas grandes mãos desajeitadas contra os finos fios do cabelo escuro delas, mas as meninas riram de alegria com as suas tentativas falhadas.
Madalena declarou que a sua trança parecia uma corda torcida. Clara disse-lhe que ele precisava de muito mais prática, e Sílvia simplesmente beijou a sua bochecha e disse que gostava de qualquer maneira. O riso delas encheu a sala, quente e brilhante, e Daniel percebeu que era o tipo de som de que ele tinha estado faminto o tempo todo, um som que curava feridas que a ambição nunca podia tocar. Histórias para dormir tornaram-se um ritual que lentamente substituiu o vazio das suas noites anteriores. Ele sentava-se no quarto partilhado das meninas, as três a subir para cima dele enquanto elas discutiam sobre qual livro ele devia ler. No início, a sua voz era rígida, demasiado formal, demasiado acostumada a comandar salas de reuniões, mas com o tempo ele abandonou essa armadura. Ele usava vozes tolas para os animais, expressões exageradas para os vilões e pausas dramáticas que deixavam as meninas a gritar por mais. Às vezes, elas interrompiam-no com perguntas, a sua curiosidade ilimitada a derramar-se em correntes que ele mal conseguia acompanhar, e ele aprendeu a acolher essas interrupções em vez de as apressar. No momento em que os olhos delas ficavam pesados e a respiração delas abrandava, ele encontrava-se a demorar-se ao lado das camas delas, muito depois de a última palavra ter sido lida, a maravilhar-se com o quão natural se sentia simplesmente estar ali, não como um visitante, mas como o pai delas. Fora desses momentos havia lições e paciência que o esticavam de formas que ele nunca tinha esperado. Em tardes chuvosas, ele as ajudava a construir fortes de cobertores e almofadas, a ouvir os seus intermináveis debates sobre quem seria a rainha e quem seria o guarda. Em manhãs luminosas, ele as perseguia pelo parque, o seu coração a bater não por estresse de negócios, mas pelo esforço de acompanhar 3 pequenos corpos a desviarem-se em todas as direções. Ele ajoelhava-se para atar os atacadores, limpava as lágrimas depois de arranhões e aplaudia cada pequena conquista como se fosse o maior triunfo do mundo. Cada tarefa parecia trivial comparada com os desafios monumentais a que ele estava habituado, mas na sua simplicidade ele encontrou significado. Ele começou a compreender que a forma mais verdadeira de sucesso era medida não em preços de ações, mas na confiança a brilhar nos olhos das suas filhas. Emília observou tudo isto com cuidado. Ela não facilitou as coisas para ele, nem ofereceu perdão rápido. Ela carregava a memória da sua ausência demasiado profundamente, e ela tinha passado anos a construir uma vida que não dependia dele. No início, ela permaneceu no fundo durante as suas visitas, os seus braços cruzados enquanto ela se apoiava no batente da porta, o seu olhar firme e guardado. Mas com cada semana a passar, ela viu o quão consistente ele se tornava. Ele nunca faltava a uma promessa, nunca tratava as meninas como um pensamento secundário, nunca tentava comprar a afeição delas com presentes extravagantes. Em vez disso, ele dava-lhes tempo, atenção e a humildade de um homem a aprender tudo desde o início. Lentamente, sem se aperceber, Emília começou a deixar as bordas das suas defesas amolecerem. Ela viu não o homem que tinha ido embora, mas o homem que estava a lutar para ficar agora. As filhas de Daniel ficaram mais ousadas no seu afeto. Clara começou a guardar os seus desenhos apenas para lhes apresentar, o seu rosto a brilhar com orgulho quando ele os colocava cuidadosamente numa pasta, como se fossem obras-primas. Sílvia pediu-lhe para a ajudar a plantar flores no pequeno canteiro de terra atrás do prédio delas, convencida de que elas cresceriam mais depressa se ele lhes sussurrasse. E Daniel encontrou-se agachado na terra, no seu fato feito sob medida, a rir enquanto ela o repreendia por não ser gentil o suficiente. Madalena começou a correr para ele no momento em que ele aparecia à porta.
os seus pequenos braços a enrolarem-se nas suas pernas, antes mesmo de ele ter a chance de bater. Estes pequenos gestos, repetidos dia após dia, foram a lascar as paredes que ele tinha construído à volta do seu próprio coração. Durante anos, ele tinha se pensado incapaz de pertencer, mas agora a pertença estava a ser dada livremente a ele por 3 pequenas meninas que tinham todas as razões para o rejeitar, mas escolheram não o fazer. Para Daniel, cada momento carregava tanto alegria quanto dor, alegria nas descobertas da paternidade, dor no conhecimento de tudo o que ele tinha perdido. Ele frequentemente ficava deitado acordado à noite a pensar nas primeiras palavras que ele não tinha ouvido, nos aniversários que ele não tinha celebrado, nos medos que ele não tinha acalmado. Aqueles anos perdidos pesavam fortemente sobre ele, e, no entanto, ele entendeu que o arrependimento não podia ser a sua âncora. O único caminho para a frente era criar memórias agora tão ricas, tão cheias de amor, que elas superariam o que tinha estado ausente antes. Ele prometeu a si mesmo que as suas filhas nunca mais duvidariam da sua presença, que ele seria uma constante nas vidas delas, acontecesse o que acontecesse. E à medida que as estações passavam, Emília já não podia negar a mudança que ela via. Ele não era o mesmo homem que uma vez tinha escolhido a ambição em vez do amor. Os seus ombros pareciam mais leves, os seus olhos mais quentes, o seu riso não forçado, mas genuíno. Havia momentos em que ela o apanhava a olhar para ela com algo não dito, um anseio que ele não se atrevia a expressar, e pela primeira vez em anos, ela não afastou esse olhar. Não era perdão, ainda não, mas era algo tão poderoso quanto o frágil começo da confiança, reconstruída lentamente, tijolo a tijolo, no caos comum de criar 3 pequenas meninas juntas. A manhã do 4º aniversário dos trigêmeos chegou com o tipo de caos que só as crianças podiam criar. E Daniel encontrou-se no meio disso, não como um convidado ou um estranho, mas como alguém que pertencia. Balões flutuavam pela sala de estar. Serpentinas coloridas penduravam-se desajeitadamente do teto e o cheiro de cobertura de bolo e baunilha encheu o ar do bolo que Emília tinha ficado acordada metade da noite a decorar. Clara, Silvia e Madalena estavam por todo o lado ao mesmo tempo, a correr entre a cozinha e a sala de estar, a discutir sobre quem tinha que usar qual coroa, a guinchar com a pilha de presentes empilhados na mesa. Daniel ficou parado no limiar da porta por um longo momento, a ver tudo com uma dor silenciosa no seu peito, porque esta era a vida que ele quase tinha atirado fora e, no entanto, de alguma forma, lhe tinha sido devolvida. Ele arregaçou as suas mangas, pôs de lado os nervos que ainda o assombravam às vezes e juntou-se a elas. O dia desenrolou-se num borrão de riso e barulho. As meninas insistiram que ele se sentasse no chão com elas para as ajudar a desembrulhar os presentes, as suas grandes mãos a atrapalhar-se com as fitas, enquanto as pequenas delas rasgavam o papel com energia impaciente. Cada vez que elas abriam algo novo, elas olhavam para ele primeiro, à espera da sua reação, os olhos delas a brilhar com orgulho, como se a aprovação dele significasse mais do que o próprio brinquedo. Ele aplaudia tão alto quanto elas, a deixar a sua voz elevar-se acima do barulho, o seu coração a inchar cada vez que uma delas se inclinava contra ele ou puxava o seu braço como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando chegou a hora do bolo, as 3 encostaram-se umas às outras, a inclinar-se sobre as velas com idênticos sorrisos travessos, e enquanto Daniel as ajudava a firmar as chamas, ele sussurrou os seus próprios desejos, promessas silenciosas de que ele nunca mais as deixaria enfrentar a vida sem ele.
Emília moveu-se durante o dia com graça tranquila, a arranjar pratos, a servir bebidas, a garantir que o caos ficava à beira do desastre. No entanto, Daniel notou a forma como os olhos dela se demoravam nele quando ela pensava que ele não a estava a ver, como a expressão dela suavizava cada vez que as meninas subiam para o seu colo ou enrolavam os seus pequenos braços à volta do seu pescoço. Ela tinha sido cautelosa por tanto tempo, assegurar-se para proteger tanto as suas filhas quanto o seu próprio coração. Mas agora havia algo diferente na forma como ela olhava para ele. Algo não dito, mas inegável. Não era perdão proferido em palavras, mas perdão vivido na forma como ela o deixou entrar no círculo das vidas delas sem resistência. Mais tarde à noite, quando as velas tinham sido apagadas e as meninas finalmente estavam cansadas de horas de excitação, Daniel levou cada uma delas uma por uma para as suas camas. Clara adormeceu contra o seu ombro, a sua coroa a escorregar para a sua mão enquanto ele a deitava suavemente. Sílvia murmurou sonolenta sobre as flores que ela queria plantar na primavera, os seus pequenos dedos a agarrar os dele até que ela adormeceu. Madalena, a última a render-se, lutou contra o seu sono com energia teimosa até que Daniel prometeu que ele estaria lá de manhã, e só então ela o soltou, a sua respiração a acalmar-se enquanto ele a aninhava com o cobertor. A estar ali na suave luz do candeeiro de presença, a vê-las as três a aninharem-se juntas em paz, Daniel sentiu algo dentro dele a assentar. Ele tinha passado anos a construir torres de vidro e aço, a perseguir vitórias que se dissolviam assim que eram ganhas. Mas aqui estava um triunfo que nunca se desvaneceria. Quando ele regressou à sala de estar tranquila, Emília estava à espera dele no sofá, as suas mãos frouxamente dobradas no seu colo. Por um longo momento, nenhum deles falou. O silêncio não era pesado desta vez, mas quente, preenchido com os sons de crianças a respirarem suavemente no quarto ao lado, com o leve cheiro a velas de aniversário a pairar no ar. Finalmente, Daniel sentou-se ao lado dela e quando a mão dele roçou na dela, ela não atirou. Ele virou-se para ela, a sua voz baixa, mas firme, a dizer-lhe que ele queria construir mais do que momentos, que ele queria criar um futuro com ela e as meninas, não por obrigação, mas por amor que tinha sobrevivido a tudo. Ele admitiu que nunca podia apagar a dor do passado, mas ele passaria o resto da sua vida a provar que ele tinha mudado, que ele finalmente tinha entendido o que importava. Emília ouviu sem o interromper, os olhos dela firmes nos dele, e depois ela soltou um suspiro que parecia libertar anos de peso não dito. Ela disse-lhe que estava cansada de carregar raiva, cansada de se proteger de forma tão feroz que ela arriscava perder o que estava mesmo à sua frente. Ela disse que ela não estava a prometer perfeição, mas ela estava disposta a tentar pelas suas filhas e por si mesma. Daniel sentiu a mão dela a apertar-se ligeiramente na sua, e pela primeira vez em anos ele permitiu-se a acreditar em algo mais do que redenção. Ele acreditou na esperança. À medida que a noite chegava ao fim, eles saíram para o pequeno alpendre juntos, o ar fresco a envolvê-los, a cidade tranquila lá fora. Daniel olhou para Emília, o cabelo dela a apanhar a fraca luz. O seu rosto mais calmo do que ele o tinha visto em anos, e ele percebeu que era isso que o lar realmente significava. Não era a mansão que ele tinha deixado para trás, ou o estatuto que ele tinha sacrificado. Era este simples momento, o conhecimento de que dentro da casa estavam 3 pequenas meninas a dormir pacificamente, seguras no amor de ambos os seus pais. Ele estendeu a mão para a mão de Emília de novo, e desta vez ela entrelaçou os seus dedos com os dele completamente, sem hesitação, sem distância,
Naquele gesto estava a verdade de tudo o que eles tinham aguentado. Os anos de dor não os tinham partido, eles tinham-nos remodelado para algo mais forte. Pela primeira vez, desde que ele a tinha perdido, Daniel permitiu-se a sentir-se em paz.